sábado, dia 10 de junho, mais um dia para falar de mercado de transferências com o podcast Mercado Flash. Depois de 2 dias abençoados pela chuva e pela lama no Primavera Sound, estou de volta para preencher estas férias do Igor Gonçalves e não vos deixar sem novidades no mercado de transferências neste fim de semana. Por isso, vamos já começar pela nossa novela deste Dia de Portugal, uma novela que terminou no dia de ontem, a novela Nicolás Otamendi. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. E agora vocês perguntam, então ele disse que a novela era o Otamendi e está a aparecer o Cokchu na imagem? É verdade, eu estava prestes a carregar no botão para exportar o episódio já com uma edição do vídeo e tudo, quando de repente recebo uma notificação e na CMVM Orkun Kökçü foi oficializado pelo Benfica. Portanto, tive aqui que fazer uma edição posterior, já com um áudio depois de gravar tudo, por isso não tenho aqui grande preparação. Também já se falou várias vezes do Kökçü. Depois, amanhã, no episódio de domingo, vou aprofundar isto, mas basicamente para dizer que aquilo que o Benfica comunicou à CMVM, Kökçü custou 25 milhões de euros ao Benfica, mais 5 milhões de euros por objetivos pagos num prazo máximo de 5 anos, é isso que está no comunicado. Mas se informa que o Feyenoord terá ainda direito a receber uma porcentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo dessa porcentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada. Nesse comunicado, o Benfica também informa que Kökçü assinou por 5 temporadas com os encarnados, ou seja, até 30 de junho de 2028, e que a cláusula de rescisão é de 150 milhões de euros. No episódio da manhã vamos tentar aprofundar mais isto, potencialmente com novas informações, mas faço aqui uma pós-edição do episódio, já com a informação de que Orkun Kökçü é jogador do Benfica oficializado e assim o Mercado Flash não está desatualizado. Depois de alguns rumores e de um longo namoro do River Plate, o defesa argentino vai mesmo continuar no Benfica. A notícia talvez já não fosse esperada pela maioria dos benfiquistas, especialmente depois de Roger Schmidt ter admitido que não sabia se iria contar com o campeão do mundo na próxima época, mas o que é verdade é que Rui Costa lá conseguiu convencer o defesa central, que já está de férias, mas antes renovou por 2 temporadas com o Benfica. O argentino chegou a ser associado também à Juventus e ao Fenerbahçe, mas acabou mesmo por permanecer no emblema encarnado. Como é óbvio, este prolongar de contrato contempla também um aumento salarial, mas ainda não conhecemos esses valores. No entanto, Otamendi já era um dos jogadores mais bem pagos do plantel benfiquista, com um salário a rondar os 4 milhões de euros brutos por ano, por isso esse salário será agora maior, sendo que o jornal A Bola diz mesmo que o Fenerbahçe estaria disposto a pagar o dobro do que Otamendi vai receber no Benfica. Portanto, o jogador acabou por preferir ficar em Portugal, no campeão português. Agora que está resolvida esta novela de Otamendi, que vai ficar no Benfica até aos 37 anos, também é certo que haverá novidades no eixo defensivo do Benfica, isto porque, além de Otamendi e António Silva, que foram habituais titulares desta temporada, há ainda Morato, Lucas Veríssimo e regressam de empréstimo João Vítor e Tomás Araújo, por isso é certo que pelo menos 2 destes jogadores devem sair. Vamos ver quais serão nos próximos episódios do Mercado Flash, porque se vai falar ainda de muitos jogadores do Benfica e de futuros jogadores do Benfica. Os encarnados vão procurar um lateral esquerdo para ocupar a vaga deixada em aberto pelo Grimaldo, e este sábado a imprensa nacional aponta o nome de Renan Lodi entre os alvos dos encarnados. O defesa esquerdo de 25 anos tem contrato com o Atlético de Madrid, mas tudo indica que não vai fazer parte do plantel colchonero na próxima época, até porque esteve emprestado ao Nottingham Forest, que acabou por não exercer a opção de compra de 30 milhões de euros e não tem propriamente uma boa relação com Diego Simeone. Por isso, o defesa brasileiro está à procura de uma nova solução para o futuro. O negócio, no entanto, não será à partida fácil, isto porque Renan Lodi custou 22 milhões de euros em 2019 ao Atlético de Madrid, quando foi contratado ao Atlético Paranaense, e na época passada só o empréstimo dele ao Nottingham custou 5 milhões de euros. Por isso, o Atlético não estará muito interessado em perder o investimento que fez no jogador há 4 anos, tirando aqueles 5 milhões da época passada, pode ainda baixar um bocado aquilo que pagou, os tais 22 milhões de euros, mas para já também ainda não é falado nenhum valor neste negócio, apenas que Renan Lodi é um dos nomes que está entre os alvos do Benfica para a lateral esquerda. Renan Lodi, que é um internacional brasileiro
em 16 ocasiões, fez 32 jogos esta temporada pelo Nottingham Forest, fez mais de 100 jogos pelo Atlético de Madrid nas 3 temporadas anteriores. É um defesa muito forte ofensivamente, defensivamente tem algumas falhas, mas isso também teria o Grimaldo, e pode então ser uma alternativa ao Kerkez, que foi o alvo principal do Benfica neste início de mercado, mas que, ao que tudo indica, caiu. Por falar em... Caiu, não o Kerkez, mas a possibilidade do Kerkez ir para o Benfica. Por falar em laterais, vamos até o Sporting, que ainda procura um lateral direito para a próxima época. A saída de Héctor Bellerin é já uma certeza, e o nome de Van Wijk volta a estar em cima da mesa. O lateral do Heerenveen já tinha sido um dos nomes do mercado de janeiro, e quem ouvia o Mercado Flash certamente saberá disso, e o Sporting voltou a contactar o clube neerlandês para perceber quais as condições para avançar para a contratação do jogador. Segundo o Record, Van Wijk não é a primeira escolha de Ruben Amorim, que continua a preferir Tariq Lamptey, só que o preço do jogador do Brighton e os problemas físicos do internacional ganês, que está lesionado e só voltaria a estar em pleno já a meio da pré-temporada, fazem com que o Sporting tente outros alvos e por isso volte a Milan Van Wijk. O defesa também interessa ao Anderlecht, mas a equipa belga não estará disponível para chegar aos valores pretendidos pelo Heerenveen, que andarão a rondar os 5 milhões de euros, pelo menos é esse o preço pelo qual o jogador também está a ser avaliado. Parece também que o jogador quer sair, o próprio diretor desportivo do clube já informou sobre isso, que aceitaria uma proposta que fosse interessante para o clube, porque o jogador também já pediu para dar o salto para outro patamar. O defesa fez uma grande temporada na Eredivisie, a melhor da carreira, e apontou 6 golos em 40 partidas ao serviço da formação neerlandesa, de longe a época mais proveitosa da carreira. Ainda em Portugal há várias coisas a acontecer, por isso vamos lá avançar rapidamente, que hoje é dia de final de Champions. Podemos já começar em Faro. O Farense está de volta à Primeira Liga, e quem também está de volta à Primeira Liga é o defesa central Gonçalo Silva. O defesa fez 30 jogos esta temporada e o Clube Algarvio acabou por estender o contrato do defesa de 32 anos, que volta à Primeira Liga depois de uma passagem pela Bessade. É também a continuidade de um jogador experiente. Terceira renovação no Farense, já neste mercado. Antes das contratações, o Farense está a tratar aqui destes dossiês. Primeiro o treinador José Mota, depois o extremo Marco Matias, que até foi o melhor jogador da segunda Liga para o 0-0, e agora Gonçalo Silva. O defesa não vai ter de defrontar o gambiano Youssoufa, uma vez que o avançado confirmou a despedida do Boa Vista depois de 6 épocas no emblema do Bessa. Vai jogar no Al Markia do campeonato do Qatar, uma equipa que terminou o último campeonato do Qatar no 7º lugar. O internacional gambiano estava em final de contrato, já era praticamente certo que iria sair e agora já se sabe o destino. Ele que acabou por sair então a custo zero e assinar por 2 temporadas com a formação do Qatar, depois de ter feito a melhor época desportiva da carreira com 14 golos e 32 jogos pelo Boa Vista. Em 6 anos ao serviço da Pantera, marcou 36 golos e fez 141 jogos. Em Portimão, o portimonense fez um encaixe interessante para um jogador que fez apenas 5 jogos pela equipa algarvia. Falo de Payam Niazmand, um guarda-redes iraniano de 28 anos, que assinou pelo vice-campeão do Irão, o Sepahan, por 1 milhão de euros. Era essa a opção de compra no contrato de Payam Niazmand, que estava então emprestado a esta equipa do Irão. O negócio é curioso, uma vez que este internacional iraniano chegou a Portugal vindo do Sepahan a custo zero. Na época passada esteve emprestado pelo Portimonense ao Sepahan e agora assina por 2 anos com o Sepahan. Por isso, talvez seja o destino a unir aqui este Payam Niazmand ao Sepahan e o Portimonense a ganhar 1 milhão de euros por um jogador que contratou há 2 temporadas a custo zero. Para terminar, em Portugal, há reforço a caminho de Famalicão. Falo de Lucas Mineiro, um médio que deu nas vistas no Gil Vicente e foi depois para o Sporting Braga. Vai assinar em definitivo pelo Famalicão, depois de ter sido emprestado aos belgas do Westerlo. Esta notícia foi avançada pelo jornal Record, que dá o negócio como praticamente concluído e diz mesmo que então Lucas Mineiro vai deixar o Sporting Braga, clube com o qual tinha contrato até junho de 2026, mas onde nunca conseguiu ser titular indiscutível. Na primeira época ainda fez 33 jogos, mas apenas foi titular em 8 ocasiões, e esta época praticamente não jogou no campeonato belga. Esteve então no Westerlo, acabou por participar apenas em 10 partidas. Tudo indica que o médio esquerdino seja o substituto de Santiago Colombato, um médio argentino que estava cedido pelo Clube León do México ao Famalicão. Não sabemos aqui valores, mas certamente será um negócio por valores baixos, porque o jogador era um dos dispensáveis em Braga. Lá por fora, o dia começou com a confirmação de uma notícia que já tínhamos avançado nos últimos dias. Carlos Carvalhal deixou mesmo o comando técnico do Celta de Vigo. O técnico português e o emblema galego decidiram terminar o contrato, que acabava em 2024 antes do tempo.
tempo, uma vez que os interesses de ambos os lados não estavam alinhados. Por isso, Carlos Carvalhal volta a ficar livre para assinar por outro clube. Em Espanha, o técnico orientou o Celta em 29 partidas, venceu 10 delas, e depois de uma boa fase, onde até se falou que o Celta poderia chegar à luta pelas competições europeias, o Celta acabou por entrar num mau momento e só conseguiu garantir a manutenção na última jornada com uma vitória por 2-1 com o Barcelona. O técnico também já se despediu da equipa galega num post nas redes sociais. Resta então saber qual é que será o próximo passo de Carlos Carvalhal. Para já, Celtic, Leeds United e Leicester mostraram interesse no treinador português, que ainda tem muito mercado no futebol inglês, ele que teve uma excelente experiência no Sheffield Wednesday aqui há uns anos. Quem deixou a Inglaterra foi João Moutinho, médio de 36 anos, está livre depois de terminar contrato com o Wolverhampton, mas pode não ficar muito tempo sem clube. Já aqui falámos da saída do Moutinho do Wolves e agora, segundo o jornalista Fabrício Romano, o internacional português tem mercado na Arábia Saudita e pode reencontrar um velho conhecido. Falo do treinador Nuno Espírito Santo, que é o atual técnico do Al Ittihad Jeddah, que é o campeão da Arábia Saudita e que está interessado em contar com o antigo jogador de Sporting e Futebol Clube do Porto para o juntar a uns tais de Benzema e Kanté. Moutinho esteve 5 épocas na Premier League, fez mais de 200 jogos pelo Wolverhampton e a 3 meses de completar 37 anos pode estar interessado então nesta mudança para a Arábia Saudita, não só para jogar com o Benzema e com o Kanté, mas também porque do ponto de vista financeiro certamente será muito aliciante. Para fechar, terminamos com uma confirmação. Brahim Dias está de volta ao Real Madrid. O médio espanhol estava desde 2020 emprestado ao AC Milan, num daqueles empréstimos estranhos de 3 temporadas, mas agora está de volta ao Real e até renovou com a equipa merengue até junho de 2027. A notícia já vinha sendo avançada há algum tempo e agora veio a confirmar-se. O objetivo do Real era basicamente contar com o Brahim Dias para preencher a vaga deixada pela saída do Marco Asensio, que termina contrato e não vai continuar, e então o jogador espanhol faz parte desta nova revolução do plantel do Real, onde também já regressou o lateral Fran Garcia. Em Itália, Brahim Dias fez 124 jogos, marcou 18 golos e fez 15 assistências pelo Milan, tendo ajudado a equipa italiana a conquistar o Scudetto em 21-22. Antes disso, já tinha estado 2 épocas no Real Madrid, fez 11 e 10 partidas, o Real que o tinha contratado ao Manchester City, mas então o Brahim Dias acabou por nunca conseguir afirmar-se numa altura em que, além dos jogadores que ainda estão, ainda havia jogadores como, por exemplo, o Isco, que foram fazendo algumas partidas. Volta então o Brahim Dias agora ao Real para tentar ganhar o seu espaço no plantel da equipa merengue, que promete ser aqui uma das equipas mais interessantes neste mercado de verão e por isso vale a pena acompanhar também o mercado flash para não perderem isso. Curiosamente, a saída do Brahim Dias vai, ao que tudo indica, ter impacto em Rafael Leão, isto porque o português utiliza a camisola 17, mas vai passar a envergar a camisola 10, que pertencia precisamente ao Internacional Espanhol. Caso o Rafael Leão esteja a ouvir este podcast e queira enviar a camisola nova cá para casa, eu mando a morada por mensagem privada e nós tratamos disso rapidamente. Até lá, vou descansar um bocado, preparar-me para a final da Liga dos Campeões e volto amanhã para mais um dia de Mercado Flash, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.